todas as vezes que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de mudar algumas coisas na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas. E a palavra do Senhor começa nessa noite com uma declaração feita por Jesus Cristo, que está aqui para cada um de nós, Mateus capítulo 10, versículo 34. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para a igreja aqui nessa noite. A palavra de Jesus Cristo para os discípulos dele naquela época. Porque Jesus, ele era seguido por uma grande multidão. Quando os irmãos acham a mensagem, né, eu quero dizer uma coisa: nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Jesus era seguido por uma multidão de pessoas que vinham em busca de muitas coisas: cura, libertação e prosperidade. E, na verdade, o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo é muito maior, é muito mais alto do que apenas curar, apenas libertar, apenas fazer uma obra como essa. O objetivo dele é maior. E a palavra de Deus é pregada para que o homem possa ter a sua alma salva. Então, Jesus escolheu algumas pessoas para poder seguir a ele, alguns discípulos. Ele olhava para a multidão e ele dizia para toda a multidão: se alguém quiser ser meu discípulo, meu seguidor, para me seguir de perto, para ir para onde eu estou indo, porque Jesus foi para o céu. Jesus deixou discípulo, discípulo é seguidor. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então o Evangelho é a palavra, é o caminho que dá a direção certa para onde nós devemos estar um dia. Jesus então falou com os discípulos para que eles chegados dele para a igreja o seguinte: primeiro estimulou, primeiro incentivou os discípulos a seguir a ele. E a palavra do Senhor, antes aqui no versículo 28, nós vamos para o 34, para falar das dificuldades dessa caminhada. Mas no versículo 28, ele estimula, ele incentiva, ele encoraja os discípulos a seguir a ele. Ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. De quem que ele está falando? Do próprio Deus. Nós não devemos temer a doença, nós não devemos temer o bandido, nós não devemos temer situação nenhuma que venha colocar o nosso corpo em risco, em dificuldade. Nós devemos temer aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. Está falando sobre Deus. Deus é o que cuida do nosso corpo e da nossa alma, e só Ele tem o poder de fazer perecer o corpo como a alma também. É Ele que tem a chave. Jesus diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então tudo depende de Jesus Cristo. E ainda bem que você é um discípulo dele e não está pensando em desistir de Jesus Cristo. Ainda bem, porque só Jesus Cristo pode abrir e só Jesus Cristo pode fechar. E a palavra do Senhor está dizendo aqui: não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Aqui que entra a questão da permissão de Deus. Nós não precisamos ter medo de situação nenhuma, porque o diabo, nosso adversário, a palavra diz que ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem devorar. Em uma situação, em outra situação, ele vai nos dar a seguinte sugestão: abandona Jesus, deixa de ser crente, para de ir na igreja, para de orar, olha a situação. Ele mostra a situação, ele mostra um fato para nós, para nos fazer desistir. Ele mostra, ele gosta de aparecer em coisas que os nossos olhos físicos veem, como se não tivesse mais jeito. Mas a palavra de Deus, que é Espírito e vida, ela revela para nós sempre uma porta aberta. Jesus está conosco, só não podemos ver com esses olhos carnais. Por isso ele apresenta a fé que é trazida pela palavra. Eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus, e pelos olhos da fé eu contemplo Jesus comigo, e contemplo Jesus preparando um lugar melhor para mim lá no reino dos céus. E isso é que me faz permanecer, a esperança da vida eterna que o nosso coração precisa ter.
E Jesus então, ele diz que não cai nenhum pardal no chão sem o Pai consentir. Então não vai acontecer aquilo que Deus não deixar, só vai acontecer aquilo que Ele deixar. Qual é que vale mais? O pardal ou uma alma? O pardal ou um ser humano? O ser humano vale tanto que o único Filho de Deus derramou o sangue dele todo por uma alma, por todas as almas. E Jesus diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não adianta nada. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós valemos muito mais do que muitos pardais. Ele vai falar aqui no versículo seguinte, versículo 30, diz: quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Imagina só um Deus, um ser que é capaz de contar os cabelos da nossa cabeça. Alguém já teve curiosidade de contar os cabelos? Você acha que alguém dá conta de fazer isso? Por que a palavra de Deus fala dessas coisas? Para mostrar para nós o poder do Deus que a Bíblia apresenta. Não há homem nenhum que seja capaz de contar as estrelas do céu. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus que criou o céu, a terra, as estrelas, o mar, todas as coisas que nos criou, Ele chama as estrelas pelo nome. Ele conta as estrelas do céu e chama cada uma pelo nome. Então a palavra está mostrando para nós o poder desse Deus que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome, que valoriza uma só estrela que tem no céu. Uma coisa que parece ser tão pequena, o Senhor conta. Cada um chama pelo nome. E Ele conta os cabelos da nossa cabeça. Ele conta cada fio de cabelo da nossa cabeça. Nós não somos capazes de fazer isso. Então veja o cuidado que esse Deus tem pela nossa alma, pela nossa vida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele vai cuidar. Enquanto você deixar Ele cuidar, Ele vai cuidar. Quando você manifestar a sua fé no Senhor e não desistir dele, Ele vai estar cuidando de você e não vai deixar nada faltar na sua vida. E só vai acontecer com a sua vida aquilo que Ele permitir. Se Ele permitiu, pode ter certeza que Ele estará com você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Então isso é um estímulo que o Senhor Jesus está dando aos discípulos dele. A palavra do Senhor continua: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmão, Jesus Cristo é o maior exemplo que nós devemos seguir. Jesus Cristo, Ele foi o homem mais desprezado de todos. Diz a palavra que Ele foi o mais rejeitado. Lá em Isaías capítulo 53, a palavra é clara. Ele foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. Para começar, Jesus nem achou um lugar digno para nascer nesse mundo. Ele teve que nascer numa manjedoura, num lugar onde os bois comiam capim. Ele não achou uma casa digna para ele nascer. Jesus foi rejeitado por muitas pessoas. Tinha momentos que Jesus chegava em determinados lugares e eles não aceitavam Jesus lá. Eles não recebiam, não acolhiam Jesus lá. Jesus foi rejeitado por muitas pessoas. A Bíblia chega a dizer que os próprios irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria, não acreditavam em Jesus. Está lá em João capítulo 7. Se você quiser conferir depois, você confere na sua casa. João capítulo 7 fala que os próprios irmãos de Jesus, os irmãos, aqueles que nasceram de Maria e de José, eles não acreditavam no ministério de Jesus Cristo. Ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. E os próprios discípulos que Jesus escolheu para estar com eles, no momento em que Jesus foi preso, todos eles fugiram, não ficou nenhum. Houve um momento que Jesus fez uma pregação. Ele pregou falando da verdade, da vida eterna. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece para sempre. Então isso foi motivo de escândalo para aquele povo. Eles disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E saíram. Toda a multidão deixou Jesus lá. Ficou só os 12 discípulos com Jesus. Jesus falou: vocês também querem se retirar? Aí Pedro diz: para quem iremos? Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Mas até aqueles 12 discípulos que eram os companheiros de Jesus, para onde ele ia, chegou o momento que eles abandonaram Jesus, eles fugiram. E eu vejo uma palavra que aparece no Evangelho de Marcos,
que Jesus estava sendo seguido apenas por um jovem. Tinha um jovem lá que começou a ir com Jesus, mas de repente ele também foi pego e ele fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu. Jesus ficou sozinho. Mas Jesus tinha uma coisa que nós devemos ter. Ele tinha uma confiança. Ele dizia: o Pai que me enviou não me tem deixado só. Aleluia, porque eu sempre Deus. procuro fazer o que lhe agrada. Irmão, Glória a Deus. mas Jesus Cristo, ele foi o homem, porque ele foi 100% homem, 100% Deus. E o 100% homem, Jesus, ele passou uma dificuldade tão grande, ele passou uma tribulação tão grande. A Bíblia diz lá no Getsemane, ele teve medo da morte. Lá no Getsemane ele foi possuído por uma angústia, um temor muito profundo, mas ele orava e pedia ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Mas Jesus veio para dar a vida por nós, por isso ele seguiu em frente. E houve um momento que Jesus falou com Deus o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Então naquele momento, irmãos, Jesus sentiu-se desamparado. Por que ele sentiu? Porque o Pai o desamparou? Não, porque naquele momento foi colocado em Jesus todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Então Jesus estava nos substituindo. E porque ele nos estava substituindo, nós somos sendo pecadores, então ele se sentiu desamparado pelo Pai naquele momento. Mas não que o Pai desamparou Jesus, mas porque Jesus estava levando sobre si os nossos pecados, o peso que pesava sobre a nossa alma. Por isso ele é o nosso Salvador. Mas Jesus confiava que o Pai estava sempre com ele. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos confessar Jesus diante dos homens. Há momentos que parece que nós estamos sozinhos. Há momentos que as pessoas afastam de nós. Há momentos que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vê um amigo, não vê quem nos consola, não vê alguém que traz para nós uma solução. Mas é só nós crermos nessa palavra e invocarmos o nome do Senhor, que Ele estará conosco ali para colocar paz no nosso coração e para dar jeito na nossa situação. Mas você precisa crer. Você precisa apenas crer. Se você não crer, não tem jeito. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque Aleluia, o Senhor Deus. é Espírito e Ele está conosco, sim. O diabo quer provar para nós que nós estamos sozinhos, mas a palavra, a simples palavra de Jesus Cristo, nos diz que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a verdade. Nós precisamos nos agarrar nessa palavra. Na mesma palavra que Jó agarrou quando ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo. E ainda perdendo tudo, ele prostrou na terra e adorou aquele que criou a ele. Aleluia, Jesus. Ele não desistiu do Senhor. Aí Jesus, que não mente, que não engana e que manifesta a verdade, ele fala a verdade. Ele não disse para ninguém que a vida seria fácil. Ele não disse para ninguém que a vida com ele seria um mar de rosas. Ele não disse para ninguém que quando nós aceitamos a ele os problemas acabariam. Pelo contrário, ele diz: no mundo tereis aflições. Mas ele também prometeu: eu vou preparar-vos lugar. E o lugar onde ele está preparando é um lugar que não tem mais dor, um lugar que não tem mais luto, um lugar onde as lágrimas serão enxugadas. Aleluia. É a eternidade ao lado do Senhor. Se você crê nesse lugar, então continua perseverando. Se você crê nesse lugar, então continua buscando a Deus, continua fazendo a vontade de Deus, porque daqui a pouco toda luta vai cessar para sempre. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Então Jesus começou a falar das dificuldades dessa caminhada. Versículo 34. Não penseis que vim trazer... Senta lá para você escutar a palavra de Deus. Senta lá para você escutar a palavra de Deus. Deus está tocando. Senta lá para você escutar a palavra de Deus. Não. Em nome de Jesus. Vamos continuar a palavra aqui, irmãos. Capítulo 10, versículo 34. Fique em silêncio, por favor. Fique em silêncio em nome de Jesus Cristo. Fique em silêncio em nome de Jesus. Versículo 34 está dizendo assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Agora, se a pessoa não entender essa palavra,
ela entra em contradição. Nós precisamos entender a palavra. Jesus, ele tinha uma preocupação quando ele falava. Ele dizia o seguinte: ouvi e entendei. Ouvi e entendei. Precisamos entender o sentido da palavra do Senhor. Jesus é o príncipe da paz, e ele está dizendo: eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Por que ele veio trazer espada? Irmão, presta atenção. Não há nenhuma luta dessas, de todas que nós passamos, que nós aguentamos vencer essa luta sozinho. Nenhuma situação difícil que nós enfrentamos, nós conseguimos vencer sozinho. De forma nenhuma. Por isso, Jesus veio para lutar por nós. Ele trouxe uma espada. Ele trouxe uma espada para lutar por nós. Por isso ele está dizendo: eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz à terra. Na verdade, ele veio para guerrear. Ele veio para travar uma guerra contra o Satanás, que oprimia a alma dos seres humanos. Ainda oprime a alma de muitas pessoas que não conhecem Jesus até hoje. Por isso que quando nós conhecemos a verdade, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Deus. Amém. Jesus veio para trazer espada. E aí a palavra do Senhor diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Como entender isso? Não era para ser os amigos, os melhores amigos? Não era para ser aqueles que estão em nossa casa, aqueles que são nossos irmãos de sangue, muitas vezes, nossos familiares? Só que Jesus, ele fala lá em Lucas capítulo 19, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que significa isso? Um mundo de perdição, todas as almas perdidas, completamente perdidas, nas trevas, cegas, sem direção. E Jesus então, ele veio como luz para aqueles que estavam nas trevas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando Jesus chega através da sua santa palavra, e o Espírito Santo revela Jesus para cada pessoa, essa pessoa então, ela tem duas alternativas: ou ela continua com as mesmas razões que ela tinha antes, com a mesma vida que ela estava vivendo antes, ou então ela acolhe Jesus, ou então ela recebe Jesus, ou então ela aceita Jesus. Quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, então essa pessoa é resgatada do império das trevas. Essa pessoa então é encontrada por Deus, essa pessoa então é salva por Jesus. Ela sai das trevas e vem para a luz. Aleluia, Jesus. Então, a pessoa que tem essa oportunidade e não aceita, ela permanece nas trevas. A pessoa que não aceita o Senhor Jesus, ela permanece nas trevas. Então há uma guerra, há uma divisão, porque uns aceitaram, os outros não aceitaram. A Bíblia diz que não há comunhão nenhuma das trevas com a luz. Por isso há a resistência, por isso há os problemas muitas vezes familiares, porque um quer Jesus, o outro não quer. Um quer orar, o outro não quer. Um quer buscar, o outro não quer. Fica uma divisão no meio. Jesus não veio para dividir ninguém, pelo contrário. Ele é o caminho que nos liga a Deus. Ele veio para unir, mas uns aceitam, outros não aceitam. Por isso ele diz que há essa divisão. Aí ele diz assim, que assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Ele diz no versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. A palavra do Senhor Jesus precisa ser entendida. Quando Jesus fala de algumas coisas, irmão, muitas pessoas não entendem. Veja que é totalmente o contrário daquilo que a nossa compreensão carnal pode entender. Quando Jesus fala sobre, lá no Sermão do Monte, que ele dá os primeiros ensinamentos dele, ele fala algumas coisas lá que a mente carnal não é capaz de entender de forma nenhuma. Quando ele diz assim, se alguém ferir você numa face, vira a outra também. Quando Jesus fala assim, orai pelos que vos perseguem. Quando Jesus fala, ame os seus inimigos.
A nossa mente carnal não é capaz de compreender isso. Quando Jesus fala na palavra que quem quiser salvar a sua vida tem que perder a sua vida, não tem como entender isso sem o Espírito Santo revelando. Quando Jesus diz que no reino de Deus o pequeno é que é grande, que o último é que é o primeiro, que o menor é que é o maior, então nós entendemos que Deus é completamente diferente. E nós precisamos entrar nesse reino, compreender a vontade de Deus, receber o Espírito Santo, para que nós possamos então ter uma compreensão real das coisas. É completamente diferente, porque esse mundo é trevas, Deus é a própria luz. A Bíblia diz que lá na morada celestial não precisa de luz, lá não tem noite, porque o Senhor é a própria luz, e a lâmpada é o Cordeiro, é Jesus Cristo, Ele é a própria luz, Ele nos revela essas coisas. Então Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós perdemos a nossa vida para o mundo aí fora. Temos que morrer para o mundo. Quando vem os problemas, o diabo sopra na nossa mente, abandona Jesus e volta a fazer o que você fazia antes. Quando você estava no mundo, que você bebia, que você fumava, você era aliviado dos seus problemas. A vida não era tão difícil assim, agora está muito difícil, é muita luta. Você não está aguentando mais. O diabo sugere muitas coisas. Você tinha mais amigos, tinha mais pessoas que gostavam de você. Agora, se você veio para a igreja, todo mundo te abandonou, você está sozinho. E agora? Ninguém mais olha para você e vai colocando muitas coisas, e vai falando, e vai tentando convencer. Só que nós precisamos manter a nossa alma firme na presença de Deus, nosso coração firme na palavra do Senhor, porque é uma grande promessa. Isso aqui vai passar logo. Daqui a pouco nós seremos consolados para sempre. Aqui nós seremos consolados pelo Espírito Santo, e lá na eternidade seremos consolados para sempre. É pouco tempo. Dentro de pouco tempo tudo vai ser consumado, irmãos. Então eu prego a palavra de Deus com compromisso com a verdade. A verdade é essa. Nós precisamos primeiramente buscar a nossa salvação. Ninguém pode nos salvar, e naquele dia ninguém pode defender ninguém do grande julgamento. Hoje nós vivemos um tempo, nós já estamos finalizando aqui a mensagem, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem as coisas muito imediatamente. Parece uma coisa, é uma coisa que está acontecendo assim, que Jesus ele já falou que o amor de quase todos esfriaria na terra, a fé de muitas pessoas esfriaria. O mundo evoluiu bastante e muitas pessoas estão correndo a passos largos atrás das invenções do homem, estão se afastando de Deus, estão se enfraquecendo, mas nós precisamos buscar um avivamento espiritual, nós precisamos nos aproximar do Senhor, nós precisamos aprender de Jesus, porque aprendendo de Jesus nós teremos descanso para a nossa alma. Seja fiel ao Senhor o tempo inteiro. Muitas pessoas pensam que não vão dar conta da caminhada, tem muitas pessoas que acham que não vão dar conta de chegar, mas nós vamos dar conta. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma mensagem, ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo era um judeu, ele acreditava na lei, lá daquele tempo, na lei de Deus, só que Jesus ele veio para salvar, Jesus ele veio para trazer oportunidade de salvação, ele veio para trazer graça, e nós estamos no tempo da graça. Nós não seremos salvos porque nós somos bons, porque nós ajudamos, porque nós fizemos isso ou aquilo. Seremos salvos se aceitarmos o Senhor Jesus e perseverarmos até o fim, nos arrependendo dos nossos pecados, nos convertendo dos nossos maus caminhos. Assim nós seremos salvos. O apóstolo Paulo, então, foi visitado um dia por Jesus Cristo, e Jesus mudou a vida dele, se tornou um apóstolo de Cristo, e ele deu a vida dele pelo Evangelho. E ele encontrou muitas dificuldades, mas ele morreu confessando que uma coroa da vida estava aguardando a ele para ser entregue a ele no último dia. E nós então estamos aqui hoje, nessa noite, acreditando que Jesus está aqui no nosso meio,
acreditando que a mão dele alcança as nossas impossibilidades, as nossas maiores dificuldades e transforma tudo isso aí. Ele transforma a maldição em bênção. Ele faz o que estava para dar errado dar certo. Vamos crer no Senhor Jesus Cristo e vamos esperar no Senhor, porque bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Ele renova as forças e sobe com asas como asas de águia. Você vai sentir Deus tocando na sua vida. Se você acreditar no Senhor, se você entender que a sua alegria, que a sua força, que a sua esperança não vem do homem, não vem de nada, mas vem do Senhor Jesus Cristo, então você vai ser renovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Toma posse dessa palavra de Deus nessa noite. Receba força para continuar caminhando com o Senhor, porque tudo vai dar certo se você acreditar. Se você não acreditar, então não tem como nada dar certo na sua vida. Essa é a palavra dessa noite, em nome de Jesus.